Agora sim, conectando aqui a galera. Sejam bem-vindos. Isso aí. Estávamos ao vivo, a internet caiu e agora entrou de novo. Vamos lá, mais uma vez. Hoje com a professora. Hoje vamos conhecer a história da professora Carol. Fiz um convite aí, Carol. É só aceitar. Isso. Aí, agora sim. Não sei o que Olá! aconteceu. Não sei o que aconteceu. Do nada o Instagram derrubou. Né, eu até mandei um WhatsApp pra você perguntando se tinha caído. Imaginei que tivesse sido a Foi. conexão. Foi. Não sei se foi a conexão, o que foi, mas não interessa. Caiu, a gente levanta de novo, não é verdade? É verdade. Olha, meu amigo Sacha aí acabou de fazer uma live e já está com a gente aqui também, English to Fly. Muito bom. Hoje é o seu dia. O mês passado, nós fizemos uma série de 27 entrevistas com 27 pessoas maravilhosas, contando a sua história de vida, né? Contando, se apresentando e contando a sua história de vida. E é exatamente o que a gente vai fazer com você. Estamos iniciando o mês de maio com a sua história. Então a Que gente honra! e a gente gostaria de conhecer a sua história, né? Então a gente começa do começo. Você Sei. vai falar o seu nome, aonde você nasceu, um pouquinho da sua Hum, infância, para a gente começar desde a base. Certo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carol Souza. Sou de Feira de Santana, na Bahia, né? A internet possibilita essa conexão aí pra gente. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, e talvez tenha sido até isso que me conduziu para a minha profissão hoje. Que bom, vamos lá. Como que foi? Sua infância também foi em Feira de Santana? Sempre foi aí? Sim, nasci aqui, moro aqui desde criança, sempre vivi aqui. Minha família também, a maioria daqui. Teve uma infância comum, tem mais irmãos, pais cresceram junto com seus pais. Tenho um irmão mais velho, meus pais são separados. Uma infância comum, naquela época, não tanto tempo atrás. Fui criada muito presa, digamos assim, né? Minha mãe nunca foi de me deixar muito sair, brincar. Mas uma infância comum. Obrigado. Que bom. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, né? Estamos conhecendo a história de sucesso da Carol Souza. Ela vai contando a história dela. E a sua adolescência, Carol? Como é que foi a sua adolescência? Foi uma adolescência comum, normal, uma menina mais tímida, mais estudiosa? Como é que foi a sua adolescência? Bom, eu sempre fui assim mais reservada, né? Sempre fui mais tímida. Sempre fui boa aluna. Sempre mantive esse gosto, né, pelo estudo. Eu acho que muito por conta de não sair muito, né? Ser aquela menina criada sempre debaixo da asa da mãe. Então, sempre fui criada com minha mãe muito pertinho. E aí, acho que isso acabou me conduzindo para os estudos, né? Então, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, saía pouco, é, muito tímida e sempre sonhei em ser modelo. É uma coisa que fez parte aí Legal, da minha adolescência até a juventude. que legal. São os sonhos de infância que a gente teve, de adolescência, que muitas vezes não se concretizaram por N motivos, né? Meu amigo da Tio, É, da tio Lívia aí também, professor de primeiros socorros. Meu amigo, temos que combinar nossas lives, hein? Depois me chama. Carol, e aí, da onde veio assim a ideia de ser professora? Isso surgiu quando, assim, mais ou menos? Ainda foi na olha, adolescência ou você fez ensino médio, aí começou e depois completou o teu ensino, foi buscar uma graduação, já trabalhava? Me conta um pouco dessa fase. ó, como eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de estudar, eu tinha muita facilidade com língua portuguesa, né? Tinha muito contato com os livros, com a leitura, e isso desde criança, né? Esse meu contato com a linguagem, digamos assim. E aí, quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, eu tinha um tio que ele dizia que eu ia ser diretora do bairro onde eu morava. Então, porque ele me via sempre com os livros, sempre, né, envolvida aí com as minhas leituras. Ele falava, você vai ser diretora daqui do bairro. E aí, acho que aquilo foi, né, sendo incutido na minha cabeça. E meu irmão era professor de informática.
E aí eu conversava com minha mãe sempre falava assim, poxa, a carreira de professor é uma carreira bacana, né? Tem uma boa carga horária de trabalho, ganha relativamente bem, a depender de onde você trabalha. E aí eu fui crescendo com isso na cabeça. E aí, quando eu cheguei ao terceiro ano, eu pensei, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer vestibular para português. Na minha cabeça era esse o vestibular que eu ia fazer. E aí, uma amiga falou assim: não, você vai fazer para letras vernáculas, porque quem quer ser professor de português faz o vestibular para letras vernáculas. Só que aí eu tinha uma. No terceiro ano, eu tive um contato com um professor de espanhol. E eu me apaixonei pela disciplina. Comecei a fazer um curso extra, né, de conversação, para além das aulas da escola. E aí ele falou: não, não faça, faça gostar muito de língua portuguesa. Se você fizer letras com espanhol, você vai ter dupla habilitação. Trabalhar tanto com língua espanhola quanto com língua portuguesa. Legal. Aqui travou um pouquinho sua imagem, aí tá normal? Pra mim tá normal, pra mim tá normal. Pode falar que eu tô te ouvindo normal. Vamos ouvir a audiência, como é E que tá, galera? aí, Vamos ouvir a audiência. Galera, dá certo. um oi aí se tá tudo ok. Dá um oi se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, se estão gostando aí. Tem muito fã aí da Carol aí na live também. Descarrega o coraçãozinho pro povo aí. Meus seguidores estão aí. Que Tem uns bom, que alunos da bom. escola onde eu Que bom. trabalho. Sejam todos muito bem-vindos à live da Melhorando Pessoas. Sejam muito bem-vindos. Aí esse professor te incentivou e você tomou a decisão de fazer a faculdade. Você estava com 18 anos nessa época? 17. Eu tava com 17. 17. E aí ele falou, faça letras com espanhol, porque quando você formar, você vai poder trabalhar tanto com língua portuguesa quanto com espanhol. Aí eu falei, poxa, é mesmo, vou fazer. Né? Eu já ia fazer para vernáculas, para língua portuguesa, aí fiz o vestibular para letras com espanhol e passei na metade do terceiro ano. E aí, como eu sempre quis ser professora, né? Eu tinha essa relação, eu gostava muito da disciplina. Na época, inclusive, eu cogitava fazer até matemática, porque eu gostava muito da matéria também, por incrível que pareça, porque geralmente quem gosta de português não gosta de matemática, né? Ou Exatamente vice-versa. isso que eu pensei. Mas eu tinha facilidade para ensinar e eu gostava da disciplina, gostava de ler. Então, para mim, assim, tinha algumas carreiras que eu não cogitava. Por exemplo, fazer enfermagem. Para mim era área de saúde fora de cogitação. Porque era uma área com a qual eu não me identificava. Fazer direito, né? Que é uma área assim bem conhecida, também não era para mim. Então eu futura e acabei gostando, né? Já era algo com que eu me identificava. Então, quando eu fui para o estudo mesmo, para a graduação, aí eu me apaixonei. Que legal. Aí você fez a faculdade aí também, em Feira de Santana? E isso aqui mesmo, na UFES, que é uma universidade estadual que a gente tem aqui na cidade. Aí eu passei em 2007, como aqui tem um atraso, né, por conta dos semestres, eu comecei em 2008 e formei em 2012 a graduação. Tá. Em letras em português e espanhol. Isso, português e espanhol. Durante a faculdade, assim, durante o seu desenvolvimento na faculdade, em algum momento você titubeou, assim, teve alguma dúvida que era isso que você queria, assim? Porque quando a gente está nessa fase de faculdade, é meio que uma pressão, assim, de descobrir uma profissão que vai ser pro resto da vida, né? O que você sentia? Não, na faculdade eu sempre me identifiquei. Eu comecei a trabalhar no quarto semestre, mais ou menos. Eu fui bolsista da universidade, né, de extensão. E aí eu participava de um projeto que dava aulas de língua estrangeira para a comunidade universitária e extra-universitária, né? Então eu comecei a lecionar já no quarto semestre. E eu sempre gostei muito, assim. Então eu não tive essa fase. A minha única dúvida durante a graduação era se eu ia trabalhar logo quando eu finalizasse ou se eu ia partir para a pesquisa, né? Para o Ah, mestrado. entendi. Entendi, Então foi a entendi. minha Aí dúvida quando aí. você concluiu, você dava aula, já dava alguma coisa de aulas particulares fora esse trabalho? Já tinha começando, assim, pegando alguns alunos de reforço, alguma coisa? Você já viu isso como um possível negócio? Já, na verdade, o meu primeiro trabalho foi esse do projeto de extensão, né, da universidade. E aí
de lá surgiu uma vaga para trabalhar numa instituição de ensino de privada de língua espanhola, que é o CCAA. E aí eu entrei no CCAA, comecei a trabalhar e de lá surgiu uma outra vaga para que eu trabalhasse numa escola particular aqui da cidade. E aí, a partir dessa outra vaga, foi que surgiram os contatos para aulas particulares, aulas de reforço. E aí você foi, de alguma forma, desenvolvendo o seu método de ensino, sua pedagogia, seu carisma, aquilo que você foi conquistando os seus alunos. Aonde você acredita, assim? O que, que você acredita que é o seu diferencial hoje? É a paciência, é a didática, é um conjunto, é a forma de falar, o que, que você atribui aí a esse sucesso que foi sendo construído e hoje está, de certa forma, implantado, né? Olha, eu acho que é uma soma de alguns fatores, né? Eu acho que a questão da didática, de como a gente passa o assunto para o aluno, isso é fundamental. Porque não adianta a gente ter conhecimento técnico, né? A gente ter o conhecimento, no meu caso, de língua portuguesa, e a gente não conseguir passar isso para o aluno. E assim, é algo que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. A gente vai aprendendo também com os alunos. Então, eu acho que é uma soma, né? Uma soma do meu conhecimento teórico, né? Do meu conhecimento a respeito da minha disciplina, com a didática, que é a forma como eu passo o conteúdo. Eu tenho, hoje no Instagram, eu tenho acho que uns 8 meses, mais ou menos, que eu produzo conteúdo. E assim, os feedbacks que eu tenho são muito direcionados para isso. Que Poxa, bom. Pro, a gente adora o jeito que você passa o conteúdo. Os assuntos ficam mais fáceis. E, além disso, também eu tenho uma preocupação muito grande com o aluno, né? Eu faço live no Instagram toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. E, assim, é algo que eu só consigo avançar no assunto se o aluno me der um retorno de que ele está conseguindo aprender. Então, eu Que tenho bom. essa preocupação, sabe? Que Porque legal. não adianta a gente chegar, despejar o conteúdo e o aluno não evoluir, né? Porque, na Ele verdade, não eu aprende. concordo com você, é um resultado. Na verdade, não é só transmissão. A comunicação ela é de via de mão dupla, né? Não adianta só eu Isso, falar se você não compreende. E o nosso sucesso depende do sucesso deles, né? Nós, como professores, com eu me certeza. coloco também como professor, sou formado em pedagogia, a gente só tem sucesso se ele tiver sucesso, senão a gente não tem sucesso, né? Inclusive, eu digo muito isso a eles, né? O meu público hoje estuda para concurso, a maioria, né, das pessoas que me seguem, e aí eu sempre digo a eles, eu falo, gente, se vocês não aprenderem, se vocês não gabaritarem as questões, não adianta, o trabalho aqui não faz sentido. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Então, a partir do momento que vocês aprendem comigo, que vocês conseguem tirar uma nota boa na prova, que vocês conseguem responder as questões, isso é resultado do meu trabalho também. Então, se vocês não aprendem, eu não estou tendo sucesso com vocês, né? Tá É uma totalmente somatória, relacionado. é uma somatória de resultados, né? E aí, quando que você realmente, uma vez formada, você já emplacou e quando que efetivamente você começou a nichar o mercado? Ou seja, eu vou trabalhar exclusivamente agora com concurso público, que você foi mais para esse mundo da internet. O que você enxergou para buscar isso? Porque depois a gente vai chegar no ponto onde você está começando a abrir um novo mercado, que é esse nosso mercado, né? Mas o que te Isso. trouxe a trabalhar com concurseiros? Ó, quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com língua espanhola, né? Só que aí o mercado foi se restringindo muito para a língua espanhola, principalmente com o que eu trabalhava, porque eu saí do ensino de idiomas de conversação para o ensino no Fundamental 2 e ensino médio. Então, ali, o mercado começou a se restringir muito, porque algumas escolas tiraram a língua espanhola, tinha escola que era uma aula só. E aí eu parti para o ensino de língua portuguesa e de redação. Permaneci na escola. Só que eu sempre fiz concurso, né? Desde a época que eu entrei na universidade, eu fazia concurso paralelamente. E aí fazia, como eu não tinha nível superior ainda, eu fazia para nível médio. E aí eu comecei a estudar para concurso paralelo ao meu trabalho. E aí as pessoas diziam assim: por que você não dá aula para concurso e tal? E eu falava, gente, mas não, eu não tenho como
conciliar tudo, né? Eu não tenho como conciliar o meu trabalho na escola com o meu estudo para concurso e com a preparação de outras pessoas para o concurso. Então, para mim, eu ajudava assim as pessoas que estudavam comigo. Nós tínhamos grupos de estudo, então eu conseguia ajudar essas pessoas. Mas eu não tinha partido para um curso para concurso público. E aí, depois que eu logrei êxito nos concursos que eu almejava, aí eu comecei a voltar o meu olhar para essa galera que precisava da minha disciplina para os concursos, né? Para as seleções que elas fariam, porque a gente sabe que língua portuguesa cai em todo concurso aí. E aí eu comecei a vir para o online. E para o online eu comecei a vir no ano passado. Porque eu percebi que tem muita gente que tem muita dificuldade com língua portuguesa. Uma coisa que para mim parece super simples, para a pessoa é um bicho de sete cabeças. Então, quando eu vim para o mundo online, foi pensando justamente em rentabilizar, né? Ter uma outra fonte de renda, ter uma outra fonte de trabalho. E associado a isso, poder passar um pouco do que eu sei para a galera que precisa aprender português, seja para concurso, seja para a união, outro né, tipo das de coisas, né? seleção. A doação, a Exatamente. ajuda ao próximo, compartilhar conhecimento e, ao mesmo tempo, também ter um ganho por isso, porque não tem nada de errado a gente cobrar Com pelo nosso certeza. trabalho, cobrar pelos nossos talentos, cobrar pelo conhecimento que a gente um dia lá atrás investiu e agora a gente está compartilhando. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender que nem tudo precisa ser de graça, ou que nem tudo pode ser É, de graça. Existe uma troca, a doação vai até a página 2, né? Em algum momento depois eu preciso também rentabilizar para poder estar bem, para poder ajudar o próximo, porque a gente nunca vai conseguir ajudar isso. ninguém se a gente não estiver bem primeiro, não é verdade? Com certeza. E eu acho também que a gente é remunerado, bem remunerado, né? A proporção que a gente consegue ajudar mais pessoas. Né? Com Porque, certeza, com querendo ou não, certeza. é um retorno que as pessoas às vezes fazem questão de dar pra gente, que é esse retorno financeiro. Certeza. Existe o retorno financeiro, existe também o retorno moral. A gente, quando recebe uma. É, Por exemplo, eu trabalho na aviação há 12 anos, você está entrando nesse mercado agora, né? Quando você vê um é, aluno ligar para você e falar assim, Carol, que bacana, cara, gabaritei na prova do vagas.com da é. Companhia Aérea Azul. Gabaritei, eu estou falando aqui, mas de repente, só para ter um exemplo, né? Então, olha que louco, né? Você vai ter um prazer, Aham, que é o prazer que eu tenho quando eu recebo hoje uma foto de alguém de uniforme que entrou numa companhia aérea porque seguiu a metodologia para passar no processo seletivo. E aí, é, quem nos uniu nesse caminho da vida foi nossa amiga Suelane, né? Que é verdade. colocou a gente aí um com o outro aí, nos conectou e de alguma forma você agora está começando a aparecer no mundo da aviação. Como é que é para você agora? Tá buscando um novo nicho de mercado? Como é que é isso para você? Olha, quando eu comecei aqui no digital, né, eu fiquei um pouco perdida. O que era que eu ia ensinar, enfim. Relacionada à minha disciplina, né? E aí surgiu o nicho de concurso público que já era uma área que eu conhecia. Eu conheço bastante gente porque eu estudei, fiz cursinho, eu era bastante ativa nos grupos, então foi um nicho assim que de cara surgiu para mim. E aí depois, com o passar do tempo, com alguns contatos, surgiu o nicho de aviação, que na verdade era uma área que eu não conhecia, sequer imaginava como eram as seleções. E aí, quando eu conheci o nicho, eu comecei a ver que o mesmo conteúdo que eu trabalho com os meus alunos de concurso público, eu vou trabalhar com o pessoal da aviação. A única diferença que a gente vai perceber é no tipo de cobrança da prova, qual é o tipo de prova que eles vão fazer, né? Por exemplo, a prova da aviação é uma seleção que eles fazem online, é uma seleção que eles têm um tempo, tem cronômetro. Então, esses detalhes é que fazem a diferença de um nicho para o outro, né? Porque, na verdade, é o que eu digo aos meus alunos: língua portuguesa não muda. É o mesmo conteúdo para qualquer seleção que você vai fazer. Agora, a abordagem da prova é que é diferente. A Então, assim, sistemática da prova. Isso é. Então, quando quando eu conheci o nicho, para mim foi uma oportunidade, porque eu notei que, pelo menos até o que eu conheço, não tem um professor, né, que estude esse mercado, enfim, que se dedique a esse mercado. E aí começou a chegar muita gente
dessa área de aviação no meu perfil. E Suerlânia foi uma dessas pessoas, né? E assim, ela é uma aluna, assim, ela me acompanha no Instagram diariamente, interage comigo. É uma das pessoas que sempre fala assim, poxa, Carol, seu conteúdo é muito bom, você me faz aprender de forma agradável. Eu comecei a gostar de estudar português por causa de você. Então, é esse retorno moral, né, que você falou que a gente tem, que começa a falar, Que poxa, eu legal, posso que ajudar legal. as pessoas, né, com o que eu E sei, posso de alguma ajudar forma. mais ainda as pessoas, né? Ajudar mais ainda as pessoas. Isso. E aí, é exatamente aonde aí a gente se conectou, porque pessoas boas conectam outras pessoas boas, pessoas precisam de pessoas, a gente vai se conectando É, e agora você vem fazendo parte, aí vem fazer parte, né, desse nosso trabalho, desse nosso mundo da aviação e logo, logo teremos novidades aí, né, Carol, que a gente já conversou, é né? verdade. Teremos novidades, o pessoal fica ansioso aí para saber o que é. Sexta-feira próxima agora a gente tem outra, né? Com uma colega sua também que vai fazer a parte de Que é de espanhol. Hoje espanhol, você né? tá só focada no português hoje. Só o espanhol eu abandonei, assim, por conta do mercado, né? O mercado foi ficando mais difícil e apesar de eu gostar muito da disciplina, mas assim, hoje eu não trabalho com língua espanhola. Não, eu tô É, bem enferrujada mesmo, porque a gente sexta-feira sabe nós vamos. que estudo é contato, né? É o contato Isso. diário. Então, quando a gente não tem contato com a disciplina, a gente fica bem enferrujado mesmo. Exatamente. Sexta-feira a gente vai ter a outra live com a professora Romina. Ela é argentina, então nada melhor do que ela para falar Ah, espanhol, que né? legal! E ela é argentina e comissária. Isso que é legal. Ah, que E vai dar nas ótimo! aulas de espanhol também. Que bacana. Carol, o que você vê para o futuro? O que você vê para o seu futuro? Rapaz, eu, assim, ainda quero crescer muito, né? Almejo crescer muito aqui no digital, finalizar meu mestrado, que eu estou na metade do mestrado e é um percurso bem árduo, bem difícil, mas é algo que vai conectar diretamente com o meu trabalho aqui, porque eu trabalho lá com a questão de letramento digital, que é o ensino de língua portuguesa através das redes sociais. Então, Legal. assim, está diretamente relacionado com o meu trabalho aqui. E E atualizado, para né? a área. Oi? E atualizado com o mundo de hoje, né? Exatamente. Então, assim, para a minha área profissional, o meu objetivo é expandir o meu trabalho aqui no digital, né? Conciliar com o Que é meu a trabalho forma da gente poder atual. ajudar mais gente, né? E Fisicamente, a isso é gente está muito ganhar. limitado geograficamente. A internet nos possibilita ir para o mundo, né? Isso é ganhar essa proporção que o digital traz pra gente, né? De E vai ajudar ganhar. pessoas de E vai lugares tão ganhar distantes. mais Um dia treinamento, desses. mais cursos, mais produtos. Você vai desenvolver toda uma linha aí de trabalho, não tenho dúvida disso. Isso. Carol, fala para eles aí qual que é a sua página, para depois, na hora que acabar aqui, eles irem seguir a sua página. E os seus seguidores que não seguem ainda a Melhorando Pessoas, depois segue aqui a Melhorando Pessoas. Bom, gente, o meu perfil é Aprendendo com Carol. Lá eu tenho dicas diárias de língua portuguesa nos stories. Toda terça e sexta a gente tem teste lá nos stories também, referente às dicas que eu dou diariamente. Toda segunda-feira a gente tem live e tem bastante conteúdo lá no IGTV, no Legal. feed. Tem bastante Você tem coisa para canal do vocês YouTube? Você tem maratonar. canal de YouTube também ou por enquanto ainda não? Tenho, só que o canal do YouTube eu estou tentando inserir nessa agenda de alimentação semanal. Mas tenho Legal. alguns vídeos lá de correção de questões, de revisão. Legal, legal, legal. O que eu tenho feito, na verdade, até mesmo essa live aqui, porque como a gente tem várias plataformas digitais, até para otimizar tempo, e a gente sabe que é difícil ter tempo para alimentar tudo, né? E dar É, continuidade, né? E ter uma continuidade. Eu também estou todo dia no Instagram postando alguma coisa. Então eu salvo todas as lives que eu faço no Instagram, depois eu edito e jogo no YouTube. Então ela fica no Instagram por 24 horas, depois vai para o YouTube lá, fica eternalizado. Então a partir de amanhã sua live vai estar eternalizada lá no nosso canal, nossa galeria de honra, que ótimo. Histórias do Sucesso. Pode ter certeza disso. Carol, Que estou muito ótimo. feliz com essa entrevista. Se você pudesse deixar uma mensagem final para a nossa audiência aqui, para quem estiver assistindo, que tem aí o medo da língua portuguesa, que de repente teve reprovações por conta disso, que tem dificuldade, o que você falaria para eles aí?
Bom, a primeira coisa é que é o que eu sempre falo com os meus alunos, né? A gente precisa desconstruir a ideia de que a gente não sabe português. Por quê? Né? Porque o português é a nossa língua materna, é a língua que a gente aprende aí desde criança. E o que às vezes a gente não sabe é uma regra de língua portuguesa, a gente tem dúvida numa regência verbal, a gente não sabe, não consegue interpretar direito uma questão. Mas a primeira coisa que eu digo para quem me acompanha é que vocês precisam tomar posse, né, disso, de que você sabe português, porque você é falante da língua, porque isso é o primeiro passo para você aprender outras coisas que, por N fatores, você não domina para responder uma prova ou para prestar uma seleção. E que o aprendizado, ele é um contato diário, sabe? Quando a gente se afasta muito do conteúdo, a gente enferruja. Foi o meu caso com língua espanhola, né? Então, assim, para a gente aprender, seja a língua portuguesa ou seja outra disciplina, a gente precisa de um contato muito frequente, de um contato diário, para que a gente consiga ir agregando conteúdo, conhecimento e ir evoluindo. É só a gente lembrar que quando a gente entrou lá na escola, lá no primário, na minha época era primário que chamava, com 7 anos, a gente foi dos 7 até os 21, praticamente, tendo aula de língua portuguesa todo santo dia, né? Todo santo Então, por dia. que depois dos meus 21 anos, que eu me formei e fui para a faculdade, teoricamente eu larguei mão de continuar estudando língua portuguesa, né? Então, é só a gente fazer essa análise, né? É a mesma coisa hoje quando as pessoas me falam assim, eu tenho muito medo das entrevistas de RH, eu não sei falar em público, eu não sei me apresentar. Eu falo, mas o quanto que você já se testou? Quanto que você já se preparou? Ainda nada. Eu falei, então, é a consequência, né, da dedicação. Que bom. Que legal. Uma E eu história queria bacana. agradecer, Alexandre, a você a oportunidade de começar aí essa série de lives, o convite, essa nossa parceria que foi firmada aí graças a Suerlânia. E dizer para minha galera que está aqui para acompanhar o seu conteúdo, acompanhar o seu perfil e que vem muita novidade boa por aí pra Vem, gente. vem sim, vem sim. Muito obrigado, uma boa noite para você, boas aulas, boas lives. Eu te chamo amanhã para a gente ajustar aí a continuidade do nosso projeto, tá bom? E seja muito Pronto, bem-vindo ao nosso combinado. mundo da aviação e ao Instituto Melhorando Pessoas. Ah, obrigada, fico muito feliz. Vai ser muito, muito, muito bom ajudar essa galera aí passar nos processos seletivos e ganhar suas asas, não tenha dúvida disso. Essa é a Com história de certeza. sucesso. História Eu de ainda quero sucesso da viajar professora Carol. muito e ainda quero viajar muito de avião e conhecer muitos alunos aí no Vai meio do ser caminho, legal, viu? você vai ver. Você vai ter a mesma honra que eu tenho. Toda vez que eu viajo de avião, eu encontro um aluno meu voando. É muito legal. Ai, que legal, que orgulho, É né? muito legal. Diferente do concurso público, que para você encontrar o cara dentro do lugar Da que ele passou no concurso instituição é mais público, da difícil, é. instituição é mais difícil, né? É Legal. verdade. Obrigado, Carol. Boa noite. Muito obrigado pela De audiência. nada. Obrigado por todo mundo que Tchau, esteve aqui gente. conosco. Mais uma história de sucesso para nossa galeria. Histórias de Sucesso Live com a professora Carol Souza. Valeu, boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite.